Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje eu quero refletir com você sobre um trecho do Salmo de número 116. É a primeira parte deste salmo que está registrada do verso 1 até o verso 8. E nós vamos refletir, olhando para este salmo, acerca das nossas ações de graças e como Deus nos ouve as orações. A minha intenção é de, nos próximos vídeos, concluir a leitura deste salmo de número 116, dividindo em pelo menos 3 partes este salmo. Hoje, então, nós vamos refletir acerca dos versos 1 a 8. E o texto deste salmo nos diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Olhando para a realidade que este salmo nos apresenta, nós podemos perceber nestes primeiros versos do salmo, nestes 8 primeiros versos do salmo, que Deus ele nos ouve. E Deus nos ouve sejam quais forem as circunstâncias. Deus nos ouve em qualquer situação pela qual nós estejamos passando. E se nós dividirmos as realidades que estes primeiros 8 versos nos apontam, nós podemos perceber que logo nos 2 primeiros versos há uma colocação que precisa de ser compreendida por nós, porque o salmista inicia o salmo dizendo: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e o meu clamor. E porque Ele inclina os seus ouvidos para mim, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Isso pode nos dar uma falsa ideia de que o salmista está condicionando o seu amor a Deus ao fato de Deus ouvi-lo. Mas, na verdade, nós percebemos que esta não é a intenção do salmista, dizendo: eu só amo ao Senhor porque Ele ouve o meu clamor. Eu só vou invocar o nome de Deus porque Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Mas, na verdade, o salmista, quando se expressa dessa forma, ele está dizendo que o amor dele por Deus só é possível porque Deus o amou primeiro. É isso que nós vemos, por exemplo, quando João, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19, nos diz: nós amamos a Deus, ou nós amamos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Então, aqui já há uma necessidade de nós definirmos a realidade do amor que nós temos por Deus. O amor que nós temos por Deus, ele só é possível porque Deus nos amou primeiro. Porque se Deus não nos tivesse amado, nós jamais teríamos qualquer disposição ou condição de amar a Deus. Este talvez é um equívoco que muitas vezes, por causa da concepção humana de amor, nós acabamos atribuindo esse amor de troca no que se refere ao nosso relacionamento com Deus. Nós amamos a Deus só porque nós fomos amados por Ele. Essa não é uma disposição nossa, essa é uma disposição de Deus. É Deus quem se dirige na nossa direção, é Deus quem caminha na nossa direção, é Deus que demonstra por nós o seu amor, e porque o amor de Deus é demonstrado a nós, nós então agora somos tornados capazes de também amar a Deus. E nós vemos essa mesma declaração que João faz na sua segunda carta, lá no Salmo
18, no verso 6, que diz assim: Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Deus nos ouve porque Ele nos ama. É porque Deus nos ama que Ele se inclina para nos ouvir. É nisso que o amor de Deus se mostra tão real e tão pessoal em nossa direção. No Evangelho de João, agora, no capítulo 3, verso 16, que talvez seja um dos textos mais conhecidos da Escritura, nós vemos João expondo ali que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, de modo que todo aquele que cresce no Filho de Deus não viesse a perecer, mas pudesse ter a oportunidade de desfrutar da vida eterna. Então, nós vemos que esse amor grandioso de Deus, ele parte de Deus na nossa direção. E o amor que nós, então, aprendemos a desenvolver, a nutrir por Deus, ele é fruto do amor de Deus por nós. O homem que não é amado por Deus, ele jamais vai amar a Deus. Se o amor de Deus não é manifestado ao homem, o homem não vai, de forma nenhuma, sentir este amor por Deus, porque nós sabemos, pelo que nos diz a Escritura, de que nós somos filhos da ira, como diz o apóstolo Paulo, de que nós somos escravos do pecado. E como escravos do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. E se Deus não manifestar o amor dele a estes seus inimigos jamais vão poder sentir algum amor por Deus. Mas então nós vemos que o salmista está expressando exatamente esta realidade quando ele diz: Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. É como se o salmista estivesse dizendo: olha, o cuidado de Deus por mim é tão grande que Ele se inclina para me ouvir, eu, tão miserável que sou. E isso só pode ser a demonstração do grande amor que Deus tem por mim. Por isso eu o amo, porque Ele me ensina o que é amar. Mas os versos 3 e 4 nos mostram o salmista expondo a sua situação. E agora nós vamos ver então o que levou o salmista a clamar a Deus e o que levou o salmista a buscar o socorro de Deus. O texto não nos mostra com muita clareza ou não nos dá informações acerca de qual seria o problema que o salmista estava enfrentando quando ele faz essa oração. Mas uma coisa o texto deixa muito claro para nós, que a angústia que é narrada aqui era extremamente intensa. E isso nós podemos ver nas expressões que são utilizadas pelo salmista. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Nós não sabemos, talvez, ou talvez nenhum de nós nunca tenha experimentado um sentimento tão intenso de sofrimento quanto este narrado aqui, a ponto de dizer que angústias do inferno se apoderaram de nós. Nós já certamente nos vimos em situações extremamente difíceis, talvez em situações onde nós tenhamos até mesmo visto o fim dos nossos dias. Mas eu acredito que este sentimento que o salmista expressa aqui é algo que talvez nós não tenhamos vivido. Angústias do inferno se apoderaram de mim, diz o salmista. E então nós vemos que, diante destas realidades que ele expõe de forma tão intensa no verso 3, no verso 4, ele diz: E eu o invoquei. Eu invoquei ao nome de Deus e disse: Senhor, livra-me a alma. A dor do salmista, ela ia muito além das agonias da sua existência. Ela ia muito além das suas realidades físicas, mas era uma dor de alma. A sua alma estava aflita. E ele então ora e pede ao Senhor: Senhor, livra-me a alma. E então nós caminhamos para os últimos versos, 5 a 8, que nos mostram a misericórdia e o cuidado de Deus sendo expostas tanto para aquele que clama quanto para o seu próprio povo. A afirmação que o salmista faz aqui no verso 5, ela é muito pontual.
O nosso Deus é misericordioso. E são as misericórdias de Deus que nos mostram de forma muito clara como Deus se importa conosco, como Deus ouve e atende aos nossos clamores. E o verso 6 nos mostra que o Senhor vela pelo simples, dando a ideia de alguém que não se cansa de cuidar daqueles que estão sob os seus cuidados, alguém que não dorme, alguém que não se põe desatento, mas alguém que está sempre atento, alguém que está sempre alerta, alguém que está sempre pronto para atender às necessidades daqueles que estão sob os seus cuidados. E então, este primeiro bloco aqui do Salmo nos mostra no seu final uma declaração de livramento muito apropriada que o salmista utiliza para encerrar este primeiro ponto, dizendo o seguinte: pois me livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. O salmista então conclui esta ideia inicial do Salmo dizendo que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E porque nós amamos a Deus, e porque Ele nos amou, e porque o seu amor nos mostra um cuidado tão grandioso sobre as nossas vidas, nós então podemos colocar diante dele as nossas angústias, as piores que sejam, as angústias do inferno que se apoderaram do salmista, são colocadas diante de Deus. E então nós clamamos ao Senhor e pedimos: Senhor, nos livra-nos a alma. E finalmente nós podemos perceber que Deus responde a esta oração do salmista, porque ele afirma que Deus livrou a sua alma da morte, Deus livrou os seus olhos das lágrimas e Deus livrou os seus pés da queda. Quando nós compreendemos essas realidades sobre o cuidado de Deus e sobre a forma amorosa como Deus cuida de nós, isso deve produzir em nós um sentimento de compromisso que nos leva a caminhar com Deus, como nós vamos ver a partir do verso 9, se Deus nos permitir, no nosso próximo vídeo. Mas esse compromisso, ele nos toma como resposta a este amor grandioso de Deus que zela por nós. Veja, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O seu amor é demonstrado através do cuidado dele por nós. E porque ele cuida de nós, nós podemos expor diante dele todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, por piores que elas nos pareçam. E certamente ele há de responder ao nosso clamor, atendendo às nossas necessidades segundo a vontade soberana dele. Porque livraste da alma, a minha alma da morte, os meus pés de caírem e os meus olhos das lágrimas que vieram sobre mim. Que Deus nos ajude a perceber esse cuidado dele sobre nós e que, percebendo este cuidado, nós estejamos confortados na certeza de que Deus continua cuidando de cada aspecto da nossa vida, dirigindo cada passo do nosso caminhar e nos levando em segurança ao lugar que Cristo foi preparar para nós junto do Pai. Que Deus o abençoe e continue sustentando a sua vida e da sua família.